Começamos o nosso quadro Ser Igreja, conhecendo os princípios da doutrina social da igreja. Quem está nos ajudando nesse caminho é o Luiz Rogério, que estuda Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Angélicum, aqui em Roma. Bom, hoje o princípio que nós vamos conhecer é a doutrina social da igreja, é um nome complexo, mas o Luiz vai nos ajudar a entender melhor. Destinação dos bens e propriedade privada. Luiz, que nome complicado, o que é isso? Agora, foi o primeiro princípio que o Papa Leão XIII abordou na Rerum Novarum. Por quê? O que a igreja quer dizer com isso, né? A criação, o mundo, tudo isso aqui que nós estamos vendo, isso aqui é um bem comum, criado por Deus para a necessidade do ser humano. Então, a destinação universal dos bens, quando a igreja diz isso, ela quer dizer o quê? Tudo é comum. Como nos Atos dos Apóstolos, né, dizia que os apóstolos tinham tudo em comum. Tudo é em comum e para a necessidade do ser humano. Deus fez a criação, criou e deu para o ser humano para que daquilo o ser humano vivesse e se sustentasse. Com o passar do tempo, né, desenvolveu-se esse conceito da questão da propriedade privada. E que é entrelaçado com a destinação universal dos bens. Porque a propriedade privada é a casa, né, que nós temos. Como o nome diz, que é meu, privado, é meu. Então a igreja diz assim, a propriedade privada é um direito que nós temos. Todos têm direito a sua casa, tudo, sua propriedade privada. Mas ela vem em segundo plano diante da destinação universal dos bens. Primeiro vem a questão comum. Então, a propriedade privada, mesmo sendo minha, ela tem, o Papa João Paulo II, uma expressão perfeita na Labor in Excelsis, que ele diz assim, sobre toda a propriedade privada tem uma hipoteca social. O que o Papa quer dizer? Que a propriedade privada, ela tem uma função social. Ela não pode servir somente a mim, ela tem que servir também aos outros. E isso não quer dizer que a minha casa é de todo mundo, mas que a propriedade privada ela tem uma função social, essa hipoteca social. E a primazia disso é a destinação universal dos bens, é a igualdade de tudo. Então o que a igreja diz assim? É nosso direito ser a nossa propriedade privada, existe essa primazia do comum sobre tudo. Eu acumular riqueza, para mim, é uma coisa errada que a igreja condena, por causa disso. Porque enquanto eu tenho o meu guardado e tenho outro que tem essa necessidade, ainda não está completa a destinação universal dos bens. Então a igreja quer dizer assim, quando todos tiverem a sua propriedade privada, aí sim será ok, né? Enquanto isso não acontece, que eu tenho a minha e o outro não tem, essa minha casa, ela deve servir também para o outro. O Papa Francisco alargou muito bem esse conceito da destinação universal dos bens quando ele disse aos movimentos populares, ao encontro com os movimentos populares, nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem casa e nenhum trabalhador sem direitos. Aquele 3 T's que a gente fala que ele propôs, terra, teto e trabalho. É isso, na essência é isso. Então todo mundo tem direito, se assim a gente pode dizer, de acordo com a doutrina social da igreja, a ter a sua casa. Exato, e nós somos sujeitos sociais que devemos trabalhar para isso, para que todos tenham a sua moradia, a sua propriedade privada, né? Lembrando disso, que Deus fez a terra para todos, essa casa é comum. É bem de todos usufruir, né? E quando eu guardo as riquezas para mim e o outro tem necessidade, é uma coisa que São Tomás de Aquino vai dizer na Suma Teológica dele, que ele diz assim, em um caso de extrema necessidade, todos os bens são comuns. Então a gente pode destacar, por exemplo, a pastoral que olha, né, para as pessoas em situação de rua, a pastoral do povo da rua, que muitas vezes tem projetos que ajudam a oferecer casa para quem está em situação de rua, a gente pode dizer então que está dentro da doutrina social este princípio. O que a pastoral do povo da rua faz em ajudar a prover casa para quem não tem, é olhar para esse princípio da doutrina social da igreja. Sim, e eu destacaria também a campanha da fraternidade que nós tivemos sobre fraternidade e moradia, que foi um tema muito interessante, e disso nasceu uma coisa muito bonita. A Pastoral da Moradia e Favela, né? E eles têm um projeto social muito bacana, que é um organigrama, digamos assim, né? Um passo a passo como gesto concreto da campanha da fraternidade, que é para cada paróquia,
ajudar uma família a reformar uma casa ou dar uma casa para uma família. E eles esboçaram um projeto muito interessante. Seria até, quem quiser procurar na internet, procure Pastoral da Moradia em Favela. Lá tem todos os downloads, os documentos necessários, né? E eles fazem esse trabalho muito bonito. E é uma coisa muito bonita isso, né? Porque é muito triste. Isso fere a dignidade humana também, como a gente viu alguns dias atrás. É a raiz de o coração de todo o ensinamento social, a dignidade humana. Então, a gente pode dizer que as pastorais sociais estão totalmente alinhadas com a doutrina social da igreja, porque elas seguem esse passo a passo dos princípios, indo contra, então, tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa humana, quando não há essa propriedade privada para todos, a destinação de bens para todos. Então, esse trabalho social das pastorais sociais enriquece a nossa igreja com esses projetos, olhando para a doutrina social da igreja. Enriquece e muito. É um bem necessário ao que as nossas pastorais sociais fazem. Luiz, a gente está nesse espaço verde aqui, nesse jardim tão bonito em Roma, e me recordo do Papa Francisco quando ele falava da casa comum. E ele falava exatamente isso, que a casa, né, o planeta, é de todos. Por isso, a Laudato Si é considerada também uma doutrina, um documento da doutrina social da igreja. Sim, e com isso nós vamos ver mais adiante, né? O Papa, com a Laudato Si, entra mais um princípio, nessa série de princípios que nós estamos vendo, a ecologia integral, né? O Papa, com a Laudato Si, ele agrega aos princípios da doutrina social da igreja a ecologia integral, mostrando também, nós vamos ver melhor mais adiante, né, que a crise que nós vivemos, ela não é só ambiental, mas tem também a esfera social, econômica, que está tudo interligado, como ele dizia, né? Bom, a gente está caminhando então, conhecendo os princípios da doutrina social da igreja para a gente aplicar no dia a dia, para a gente entender quando nós participamos dos nossos grupos e movimentos dentro da igreja, a gente compreender por que a doutrina social da igreja tem essa preocupação tão grande com a situação das pessoas, a situação vulnerável de tantas pessoas hoje. Esse é o nosso quadro Ser Igreja, nós ficamos por aqui, mas logo a gente está de volta. Tchau!